Sr. Presidente da UNITA, portanto, a direção deu-me mais alguns minutos porque achou importante. Chegamos ao limite do tempo? É verdade. Oh, que pena. Mas eu sei que tem um compromisso agora às 11, mas era só alguns minutinhos para questionar. São dois aspectos, e está ligado à luta contra a corrupção, que já aqui frisou, mas sobretudo pelas investigações que têm sido feitas em paraísos fiscais e o caso que surge agora com o universo São Vicente. Ouvimos outras informações que este é tão complexo que não envolve só o cidadão em causa, mas envolve a petrolífera angolana. Tem a mesma posição? Em Angola existiu um povo que ainda existe, chamado Sonangol. Foi a origem de toda a grande corrupção do nosso país. E por consequência desta realidade, a UNITA, através do seu grupo parlamentar, também investigou esse povo. E como resultado da sua investigação, levou à Assembleia Nacional em 2015, o pedido da realização de uma comissão parlamentar de inquérito fundamentada. Devo dizer que nós pedimos esta comissão parlamentar de inquérito até antes da posse da PCA Isabel dos Santos. E recomendamos, inclusive, que era bom que se fizesse estas investigações, porque até hoje, se tivessem sido feitas, teríamos uma condição de avaliar o que é que era a Sonangol antes e o que é que foi a Sonangol depois, e uma avaliação de interesse nacional. O que é que aconteceu? A Assembleia Nacional recusou terminantemente fazer a CPI. Pior, enviou à direção da UNITA a indicação de que era inconstitucional. Veja a brincadeira. Blindou esta investigação. Mas eu queria parar aqui para dizer que é gravíssimo, porque há 3 áreas que o país tem que estudá-las com profundidade e a PGR deve prestar atenção a esta questão. Porque elas incluem, fundamentalmente, vamos dizer 4, o essencial do desarranjo, dos roubos descarados e do limite ao exercício do interesse nacional. Vou ser específico. Então agora vou voltar às CPIs. Não é por acaso que um grupo parlamentar leva uma comissão parlamentar de inquérito fundamentada à Assembleia. A primeira foi sobre o BESA, Banco Espírito Santo de Angola. E esta CPI foi introduzida em 2013. Veja a distância, 7 anos atrás. Renovada em 2019. O que é que significa? Nós atualizamos a informação e voltamos a meter na Assembleia. Continuam engavetadas. Estão lá, proibidas de ser realizadas. Nos conteúdos da fundamentação, tem nomes, tem factos, tem os desvios, tem as quantidades, tem toda a desregulação que foi efetuada. A pergunta é, veja só, iniciativas do Grupo Parlamentar da UNITA. CPI ao BESA. 2 vezes metida, não se fez. CPI ao Fundo Soberano. Este fundo estratégico extraordinário, voltada a ser atualizada, impedida de se fazer. A origem de algumas, poucas dos desvios. Olhe bem para o número. Pouquíssimos. Comparada com o BESA, o Fundo Soberano é muito menor de consequências e de danos no espaço nacional. CPI, aqui vem, a Sonangol. O grande povo que alimentou tudo e todos. Olha, eu li a semana passada um documento que já circula há um tempo atrás, onde vem informações precisas do desaparecimento dos mais de 30 mil milhões de dólares naquele período que o senhor jornalista de certeza bem conhece, do início depois de 2010, 2011, por aí, 2012, desapareceu aí um buraco que foi inclusive alvo de uma investigação do Fundo Monetário Internacional, exigências 30 mil milhões de dólares, veja só o valor, desapareceu. Eu li um documento que dá o destino específico de cada um destes valores. Criaram-se esses bilionários, deu-se dinheiro a organizações de um partido, que, enfim, eles abriram bancos, abriram fundações, essas foram comprar hotéis na Europa, hotéis na Ásia, criaram empresas próprias, estes hotéis depois passaram para mãos de privados, e a Sonangol tem instituições angolanas que estudaram com profundidade toda esta má gestão. Eu tenho documentos, olhe bem o que eu estou a dizer, eu tenho documentos que têm mais de 70 subsidiárias internacionais da Sonangol, para onde foram parar bilhões e bilhões de dólares, que a PGR não investiga. E porquê? Pergunte-se porquê que não investiga. E então que estão a dizer que o combate à corrupção é transparente? Não tem meios nem mas é mentira, não é verdade. Temos uma justiça dirigida, este é o grande problema. O cidadão, o angolano, tem que começar de facto a perceber
que estamos a ficar com o futuro destruído se não houver uma mudança do paradigma. Porque é muito grave o que se está a passar. O país tem as disponibilidades financeiras, se as quiser ter. Há hoje um deixa-andar, para ver se no deixa-andar os períodos passam e as pessoas acabam por ficar com os dinheiros e o Estado perde condição estratégica de transformar Angola num país moderno. Um país de pôr os angolanos a viver em dignidade. Nós não vamos ter o petróleo nos preços que nós tivemos ontem. É muito dinheiro dispersado, é muita brincadeira. E eu sou dos que acha que nós não devemos deixar perder esta oportunidade. E eu volto outra vez. E, portanto, a Sonangol foi o alimento disto tudo. Este caso não tem nada de extraordinário. Este caso está entre os vários casos que a CPI, pedida pela UNITA, levou à Assembleia. Então a minha pergunta é, então, como é que uma Assembleia Nacional... Estão lá os nomes na CPI. Há muitos nomes ainda nomes protegidos. Com muito dinheiro lá fora ainda. Nenhuma. E a CPI tem nomes também. A PGR não investiga porquê? Porquê que temos hoje um conjunto de órgãos de soberania, aqueles 3 que eu dizia, que protegem estas más práticas? Combate à corrupção. Não é verdade. Nunca haverá combate à corrupção quando se impede a realização de ações de transparência que perseguem o interesse nacional. Mas eu vou continuar. A maior de todas já não é só a Sonangol. É a dívida pública. A UNITA pediu em 2017, se não me engano, 2017, uma CPI à dívida pública. E fundamentou-a também. E nós fomos ao ponto de investigar e chegamos à conclusão que uma parte da dívida pública era falsa. Portanto, veja esta brincadeira. Mas isso foi reconhecido pela ministra. Mas depois da nossa... Portanto, isto só veio. Então, se a ministra reconhece, por que até hoje está impedida de ser realizada a CPI à dívida pública? Porquê que os poderes estatuídos, todos eles, inclusive não há interesse, eu não conheço nenhum pronunciamento do Presidente da República favorável à CPI, à dívida pública. E porquê? Porque esta dívida pública alimentou a feitura dos marimbondos, entre aspas, que estão no governo. Os marimbondos não são aqueles que estão lá fora, que estão sentados, estão aqui dentro, estão protegidos pelas instituições que dizem estar a investigar a corrupção. Não é verdade. E, portanto, nós aqui temos que ser verdadeiros.